Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que a cada semana traz uma novidade, um assunto de extrema relevância para você. E hoje não poderia ser diferente. A gente vai conversar sobre a importância da FISPQ e da ficha técnica para a sua empresa. Se ainda você não sabe o porquê da existência delas e como interpretá-las, essa é a oportunidade de você entender. E para conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui a Raquel, que é nossa membro aí da nossa equipe lá da Inset Max, especialista em assuntos regulatórios, e o meu companheiro de podcast, Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia, e você? Como é que você tá? Tudo bem também. E aí, Raquel, tudo bem também? Tudo bem, como é que vai? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo, Raquel. Bom, antes da gente entrar aí na discussão, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Se apresente. Oi, pessoal. A minha formação, eu sou química de formação, né? E eu trabalho na parte regulatória, junto com a Inset Max. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa importância desses documentos, né? Da FISPQ e da ficha técnica. Perfeito, Raquel. Bom, a gente sabe, né, que a produção, o tratamento, o transporte, a manipulação de produtos químicos são fatores de alto risco e que são precisos alguns cuidados. E aí eu queria te perguntar, Raquel, começando, né, na verdade, com uma pergunta assim: a FISPQ e a ficha técnica, elas têm forte relação para garantir essa segurança? O que você me fala? Sim, Ana, realmente são documentos importantíssimos, né, que traz todas as informações relacionadas ao produto que o manipulador vai estar operando, né? Ou, por exemplo, a FISP, que é onde ela vai trazer todas as informações de segurança para aplicação e para condições seguras do meio ambiente. Tá? A ficha técnica também é importantíssima, que é onde ela vai trazer informações técnicas do produto, né? Como aplicar, para qual praga, um grupo químico. Então, são importantíssimos esses documentos. Perfeito, Raquel. Bom, a FISPQ, a sigla dela significa o quê? É ficha de informação de segurança de produtos químicos, né? E o resumo da FT, que a gente chama, que seria também outro documento, que é a ficha técnica. Certo. Raquel, você me corrige caso eu esteja errada, mas certo. A ficha técnica nada mais é do que as informações sobre o produto, sobre dosagens, ou não, ou isso é o FISPQ. Qual que é a diferença entre elas? A FISPQ é um documento onde vão ter 16 itens, né, que a gente chama de seções, onde vai trazer informações, desde o perigo, do risco, risco de primeiros socorros, exposições, né, ecológicas, a parte de transporte. Essa é a segurança que o manipulador vai ter que tomar, né? O que ele vai fazer? Ele tem que interpretar essas informações para aplicar o produto corretamente de uma maneira segura. A ficha técnica é um documento onde vai ter informações que é o que vai na rotulagem do produto, né? Para qual praga, qual vai ser a dosagem, o número do registro de produto, mais informações técnicas do produto. Perfeito. Tá? Você levantou um ponto importante, e eu até vou abrir a pergunta para o Marcos, com relação à ficha técnica, que ela é mais específica para o produto. Marcos, então, assim, eu vejo como um ponto positivo quanto ao uso da ficha técnica para a empresa se beneficiar comercialmente, não é? O que você me fala sobre isso? Como que as empresas podem se beneficiar com a ficha técnica? Então, Letícia, ambos os produtos você pode realmente extrair bastante conhecimento e aplicar isso. Às vezes a gente tem a impressão que um documento ele é só papel e que é só burocracia, mas se você souber usar da forma correta, você consegue agregar valor ao teu serviço, né? A ficha técnica, ele é um documento operacional, ou seja, ele te ensina a usar o produto. Então, ele pode trazer mais informações do que está descrito no rótulo, por exemplo. O rótulo do produto, ele tem obrigações em relação à legislação, onde você tem que definir o que vai estar ali informado.
porém a ficha técnica ela é mais solta. Então você pode, além de colocar todas as informações relativas ao uso do produto, como para quais pragas o produto ele funciona, quais são as dosagens, você pode inserir outros tipos de informação que não são obrigatórias no rótulo. Então, por exemplo, residual de produto, você pode trabalhar com testes de eficácia, demonstrar os resultados na ficha técnica, dar alguma característica de manuseio que de repente ali no rótulo não foi necessário colocar. Então a ficha técnica é um documento mais operacional. Então eu acredito que se o operador ele estiver bem treinado, ele pode realmente ter esse conhecimento e agregar valor para a empresa. Já a FISPQ, como a Raquel falou, é um documento mais voltado para a segurança, tanto do operador, como do ambiente, como das pessoas que vão estar expostas ao ambiente onde o produto foi aplicado, né? Uma das coisas que assim, a gente pode explorar bastante é preparar um dossiê na sua empresa com todas as fichas técnicas e FISPQs dos produtos que você utiliza. E ele vai servir para 2 momentos. No primeiro momento, numa fiscalização. Então, a vigilância sanitária anualmente vai até as empresas para renovar, né, a licença. E aí, muitas vezes, eles pedem esses documentos. Então, é importante que você organize muito bem e faça um dossiê. Isso vai mostrar todo o teu profissionalismo, né? Então, você faz um dossiê por produto, onde você põe todos os documentos relacionados àquele produto. E também para você negociar contratos com outras empresas. Então, se você apresenta um dossiê da sua empresa, falando da sua história, falando que tipo de benefício que você traz, quais são os teus diferenciais, as suas vantagens em relação à concorrência, e você pode incluir nessa apresentação esse dossiê técnico, que vai falar sobre os produtos que você usa lá no cliente e quais são as características dele, até para que eles também possam tomar as precauções devidas, né, o teu cliente. Então, é muito importante saber usar dessa forma. Eu diria assim, que dá para você usar comercialmente também. Ao fazer dessa forma, você vai passar uma imagem profissional para o teu cliente. Então, você vai ser percebido de uma outra forma. Poxa, essa empresa é bastante profissional, ela controla os produtos que ela está utilizando, ela sabe quais são os riscos e quais são as ações que esses produtos têm no ambiente e nas pessoas. Então, isso é muito importante, você possuir essa organização e se você possui, tem que mostrar, né? Tudo que é bom a gente tem que mostrar, e isso acho que às vezes é uma das falhas de várias empresas, é realmente não mostrar ou falar aquilo que é bom, como se os outros tivessem a obrigação de saber, né? Certo. Isso, você tocou num ponto muito importante, Marcos, que assim, serve para todo o universo, falando aí de controle de pragas, primeiro para as indústrias, principalmente para ver como que anda o funcionamento, para ver se estão adequados quanto às normas, à utilização de produtos, sim, fabricação, e também para as próprias controladoras de pragas, né, Marcos, comercialmente falando, porque além de mostrar profissionalismo, que a pessoa, o dono dessa empresa vai ter um documento, o colaborador dele, o aplicador, vai ter as informações necessárias, e isso também lá no final, o resultado desse procedimento, qualquer procedimento que ele vai fazer, estando bem treinado, estando bem informado quanto a essas informações, também é um super diferencial na eficácia da realização desse serviço, né, Marcos? Sim, com certeza. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai fazer teu serviço, né, do ponto de vista técnico, e também melhor você vai poder orientar as pessoas que estão no ambiente onde você vai fazer a aplicação desses produtos. É muito raro, Letícia, mas vez ou outra acontecem intoxicações, né, principalmente com animais de estimação, a gente percebe isso muito. E se você tiver o conhecimento prévio das informações contidas na FISPQ e na ficha técnica, você consegue já passar aqueles primeiros socorros, né, aquelas primeiras informações para que o cliente do cliente possa tomar a iniciativa e fazer o tratamento correto, tá? Então é muito importante que você, além de saber controlar as pragas do ambiente, você também tem esses conhecimentos de segurança, que é uma das coisas que vai o quê? Diferenciar você de uma pessoa, de uma dona de casa. A dona de casa, às vezes, ela até consegue usar um outro produto para fazer o controle de pragas, mas ela não tem esse conhecimento amplo,
né, de como que esse produto vai interagir com o ambiente e ali trazer algum tipo de risco à saúde das pessoas, né? Gente, isso é muito importante, né, Raquel? Você quer fazer algum comentário? Isso, complementando o que o Marcos falou, né? É importantíssimo também essa parte comercial, você ter pessoas preparadas, né? Ter manipuladores preparados. Então, assim, ele pegar um documento, uma FISPQ e olhar lá, ele tem que entender o que é aquele documento, né? Então, se ele pegar uma FISP, que a gente já chegou a pegar a FISP, né, de produtos que são elaborados, que não se conversam, né? Então, você tem que ter as informações da FISP se conversando, né? Que é o item 9, onde tem as propriedades físico-químicas do produto, que tem a densidade, né? Que tem um ponto de fulgor, no caso de produto inflamável. O item 9 tem que se conversar com o item 11 e 12, que são as informações de toxicidade do produto. Então, o manipulador, ele tem que saber, né? Interpretar isso. É igual o Marcos comentou, ele está fazendo uma aplicação, né, na casa de alguma pessoa, ou numa empresa, ou num pet, que seja. Aí tem o risco de intoxicação no animal. Se ele não souber que a FISP é um documento que vai ter todas essas informações de uma maneira resumida, como é que ele vai dar essa assistência, né? Na hora da manipulação, da aplicação, dependendo de onde ele estiver prestando esse serviço. Então, por isso, quanto mais capacitado e entender essa interpretação desses documentos, melhor é o serviço. Com certeza. Gente, isso é muito importante, né? Além de simplesmente algo burocrático, é algo realmente preventivo e combativo, né? Em caso de alguma intoxicação, por exemplo, né? Isso é muito importante. E aí, aproveitando o gancho aí, Raquel, que você citou aí os termos 9, 11, 12, explica um pouquinho pra gente, da onde foi tirado isso? Para fazer uma ficha, para confeccionar uma ficha técnica ou um FISPQ, da onde que é tirado isso? Qual que é o embasamento? Para a elaboração da FISPQ, existe uma norma da BNT, que é a 14725, onde ela vai ter 4 etapas para poder fazer essa elaboração do documento, tá, pessoal? Então, assim, não foi inventado do nada. Você tem uma norma da onde tem as orientações. Uhum. E da onde você pega as informações também para elaborar, fora as referências da norma, né? Que é como avaliar o perigo, né? Por exemplo, o aplicador vai pegar lá o item da FISP, que é o item 2, onde vai estar discriminado o perigo. Se ele é perigoso ao meio ambiente, se tem risco de toxicidade aguda ou crônica, se ele tem risco inalatório, né? Ou dermal, que seja. Ele tem que saber. Então, isso tudo, a gente pega as informações do produto que foi elaborado, né, que foi formulado, faz cálculos, né, ou analogias, conforme a orientação dessa ABNT. E aí é da onde sai a tradução para a FISP daquele produto técnico. Uhum, tá? A ficha técnica não tem uma norma específica que fala de como elaborar, né? Cada empresa ela pode fazer a elaboração da sua ficha técnica conforme as orientações que ela achar relevante. Então, informações de rotulagem de produto, igual o Marcos mencionou, alguma informação técnica de aplicação. Você pode colocar dados físico-químicos do produto, né? Uma densidade, solubilidade. Então, tudo isso, para a ficha técnica, você pode elaborar conforme a necessidade da empresa e do manipulador ou aplicador, né? Porque a gente tem clientes que às vezes, você pode adicionar um item à sua ficha técnica para fazer o atendimento de registro, né, comercialmente na empresa. A gente elabora conforme a necessidade também do cliente, tá? Uhum, perfeito, Raquel. Então, quer dizer que quem fornece essa ficha técnica, no caso, por exemplo, somos nós fabricantes ou outra instituição ou outra empresa pode fornecer para essas empresas. Quem é o responsável por entregar, né, por fornecer essas fichas técnicas e FISPQ? Quem distribui esses documentos é a empresa que está fabricando, né? Então, no nosso caso, a gente fabrica os produtos domiciliares. Então, quando a gente for comercializar, a gente tem disponível no nosso site, né, a ficha, a FISPQ, e também envia por e-mail e a gente passa esses documentos para o cliente, tá? Mas, por exemplo, matéria-prima. Somos nós que somos responsáveis para transcrever essa informação? Então, quem fabrica o produto é que tem que enviar esse documento. Então, eu posso ter uma matéria-prima, um solvente, e eu posso receber essa FISPQ do meu fornecedor, que é quem está fabricando.
tá? Certo. Ô, Raquel, e eu posso, por exemplo, eu recebi essa ficha desse fabricante, desse responsável pela matéria-prima, eu tenho que obrigatoriamente anexar ao meu documento, à minha FISPQ, ou não, eu só extraio as principais informações. Como que é, no caso, assim, dando um exemplo da gente, eu gostaria até de entender como é que é montado, porque eu sou curiosa, tá, Raquel? Sim, tranquila. E eu queria saber como é que você monta, né, como é que você faz essa FISPQ? Então, por exemplo, para a gente elaborar a FISPQ para a segurança, né, do manipulador, os dados técnicos que tem dentro dessa FISPQ, a gente recebe todas as informações das matérias-primas que a gente coloca na nossa fórmula, que a gente chama de fórmula padrão, que é a descrições das pesagens que a gente vai preparar aquele produto, e com base nisso a gente vai avaliando o risco de cada item, de cada matéria-prima, e faz um cálculo final, uma analogia, da onde a gente vai transcrever o risco e o perigo de cada produto formulado, tá? Lembrando que todos os nossos produtos, a toxicidade, ela é garantida. A DL oral, que é oral, a dermal, sensibilização, irritação ocular e cutânea, são testes que a gente faz em laboratórios. E todos os produtos da Inset Max, eles têm uma classificação 5, né? Ou seja, é um risco bem baixo, bem baixo. Né? Então, isso é importante na hora de pegar e interpretar a FISPQ da maneira correta, o manipulador olhar lá e falar assim, nossa, ele tem uma DL5, essa é uma informação lá no item 2 da FISPQ. É muito importante ele saber que quanto maior essa nota, menor é o risco. É o inverso, né? É o inverso no caso da FISPQ. Então, ele tem que saber interpretar essas informações, né? Porque aí ele vai avaliar, opa, esse produto é perigoso, não é? Ah, esse produto tem um risco baixo. Então, assim, de toxicidade para os nossos produtos, a gente analisa em laboratório e a maioria, vamos dizer aí, 100% dos produtos pode garantir que tem uma DL oral maior que 2.000 miligramas por quilogramas, né, de peso corpóreo. Então, quer dizer que é seguro, pessoal. Certo, bacana. Isso é muito importante também para a gente saber. E, Raquel, assim, lógico que a gente sabe que para um produto ser lançado aí no mercado, Marcos também pode me ajudar, a gente sabe que tem todo um estudo, né, de fórmulas, de primeiro entender a dor do cliente, né, Marcos, que começa por aí, você sabe bem, e depois a elaboração de fórmulas, testes em laboratório, aprovações, né, seja da Anvisa ou de qualquer outro órgão. Mas assim, num processo todo, em termos de FISPQ, em termos de tudo, quanto tempo demora? Porque assim, você disse, né, você mencionou que são feitos testes em laboratório, e aí esse laboratório tem que responder, né, se foi aprovado, se não, você tem que fazer alguma adequação, acredito eu. Mas, em média, quanto tempo demora para fazer uma FISPQ de um produto? Você tendo todas as informações, né, todos os testes já finalizados, o laboratório ele vai emitir um laudo analítico onde ele vai concluir, né? Tem uma classificação, ele vai falar, ó, o seu risco é baixo, ou o seu risco é alto, ou ele é irritante, ou ele não é irritante. Então, você tendo todas essas informações, demanda um tempinho aí de você preparar as 16 sessões, elaborar certinho, em torno de 2 horas, né? Então, assim, não é uma elaboração simples, né? É bem complexa, até porque, dependendo da matéria-prima e dependendo da FISP que você recebe do teu fornecedor, quando você sabe interpretar as informações de uma FISP, que você entende que não está ok. Aí você vai buscar literatura fora daquela informação do teu fornecedor, tá? Então, pode ter casos que você bate o olho, opa, o item 9 não está se conversando com o item 11, o item 12, viu, pessoal? Bem importante essa informação. Aí você vai buscar em literatura, no ETIA, no EPA, tem um autor específico que ele vai te dar todo esse resumo do teu produto. Então, é onde a gente vai fazer a analogia, se a gente vai usar aquela informação ou se a gente vai usar aquela referência literária, tá? Então, tem isso também. Então, para elaboração demanda um tempinho aí, não é um documento simples, não, é bem simplesmente técnico. Escrever, né, Não, Raquel? não é simplesmente pegar a informação e colocar ali, não é isso não. Tá. Então, gente, fiquem atentos, porque é um documento muito importante, é elaborado com muito critério, muito estudo, e que só vai trazer benefícios aí para vocês. Marcos, agora a pergunta... A Raquel foi bem, assim, humilde, né, nesse tempo de fazer uma 2 ficha, horas né? assim, tudo certo. Tendo todas as informações, ficha, né? Uma isso. ficha. Então, gente, 2 horas por
ficha por FISPQ por produto, tá, gente? Então, assim... Mas para ela fazer essa FISPQ, por exemplo, a gente teve que ter a informação de um teste que só de laboratório são 30 dias de teste. Então, né? ou Então, seja, assim, né? aí faz uma pesquisa bibliográfica, aí tem o tempo disso. Então, assim, junta todas essas informações, aí tudo bem. Aí você tá na frente do computador, você vai fazer a tua ficha já com todas as informações, né? Correr atrás de fornecedor de matéria-prima. Lembrando que essa elaboração tendo tudo pronto para confeccionar é coisa de 2 horas, mas é igual o Marcos está comentando mesmo, né? Para você esperar os testes laboratórios serem realizados, o que é importante, você ter todas as FISPICs das matérias-primas atualizadas em um arquivo, né? Igual o Marcos falou de ter um portfólio, tudo organizadinho, né? No caso do manipulador, da empresa prestadora de serviço. É importantíssimo, porque assim, você não perde tempo. E outra coisa muito importante, viu, pessoal? FISPQ abaixo, inferior do ano de 2019 são desatualizadas automaticamente. Então, a FISPQ ela tem que ser de 2020 para frente. Por quê? Porque já teve uma atualização da norma recente. Então, se você pega uma FISPQ de 2015, pode ter certeza que aquela informação não está atualizada, ela é obsoleta, né? Então, assim, demanda tempo, às vezes, de 2 dias, 3 dias, talvez, para elaborar uma FISPQ, pegando todas as informações. Tendo tudo, belezinha, 2 horinhas dá para você colocar as informações no documento técnico. Gente, quem vê FISPQ prontinho não vê corre, né, não, Raquel? Não vê. Complexo. É complexo, gente. Ninguém imagina, né? Agora, você tocou num ponto importante, o Marcos também, que são as análises em laboratório, que podem demorar até 30 dias. Mas, Marcos, me lembrei aqui de um ponto muito importante, pelo menos para mim, eu acredito que para todos aqui, é que nós temos o nosso próprio laboratório que não vai atestar, não vai simplesmente aprovar. A gente tem um laboratório aqui, podemos prosseguir, não é isso. Mas o nosso laboratório auxilia e muito para análises lá em laboratórios credenciados mais assertivos, resultados mais assertivos, né, Marcos? Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância do nosso laboratório para essa pré-análise, para que quando chega no laboratório específico, o resultado, né, a chance de dar certo é muito maior, né? Não precisar ter esse retrabalho e tudo mais. Então, comenta um pouquinho para a gente, Marcos, sobre o nosso laboratório, a importância dele. Assim, o nosso laboratório ele tem uma estrutura para fazer análises físico-químicas. Geralmente um laboratório que faz os testes para registro de produto na Anvisa, no Ministério da Saúde, ela faz outros 2 tipos de trabalho de estudos, que seriam os estudos toxicológicos e os estudos de eficácia, tá? Ela também faz os estudos físico-químicos. Porém, a gente entende como base, se fosse uma pirâmide, né, ali o alicerce de tudo seriam realmente essas análises físico-químicas. Porque a partir do momento que você garante que o teu produto quimicamente e fisicamente ele é estável, que ele tem aquelas concentrações de princípio ativo que você definiu, você, através de estudos prévios, você tem, assim, quase que a certeza que ele vai estar dentro dos parâmetros estabelecidos para segurança e também para eficácia, né? Obviamente que tudo isso, muitas vezes a gente acaba tendo que reformular produtos e o laboratório ele nos ajuda nesse sentido. Por quê? Antes do nosso produto ser lançado no mercado, ele passa por essa triagem. E antes de ir para o laboratório credenciado, ele já passou por todas as triagens dentro do nosso laboratório. Então a gente economiza muito tempo e principalmente a gente passa a conhecer melhor o nosso produto. Então a gente faz teste de estabilidade em todas as fórmulas que a gente vai ali inventando, entre aspas, né? A gente vai fazendo testes para garantir que esse produto ele vai ser o mesmo produto do tempo 0 até os 24 meses, que é o tempo que a gente hoje oferece de garantia para os nossos produtos, tá? Que é o prazo de validade dos produtos. Inclusive, né, Raquel, a gente está discutindo essa semana, a gente vai estender os nossos prazos de validade para 3 anos. Comercialmente é importante. Hoje a gente trabalha com filiais, então só esse processo de transferência de mercadoria, às vezes você acaba perdendo 3, 4 meses. Então, o que a gente definiu, que a gente vai prorrogar, né, todos os testes que a gente vem fazendo, né, de tempo de prateleira, de estabilidade, para 3 anos. Conseguindo vai ser muito bom, tanto para a Insetmax quanto para os clientes. E eu te garanto uma coisa, Letícia,
Às vezes fazer um produto não é tão difícil. Agora, você garantir estabilidade por 12 meses, 24 meses, 36 meses é muito mais difícil. A gente vê muitas vezes produtos que não têm essa capacidade, né? E isso é ruim para o consumidor. A gente precisa garantir a qualidade do início ao fim do tempo de validade desses produtos, tá? Então, o laboratório ele nos auxilia muito nisso. Então, ele nos dá a segurança que os nossos produtos, quando vão para teste definitivo, para registro, eles vão ser aprovados, porque são testes muito caros. Então, se você não fizer a coisa com uma certeza absoluta, você acaba perdendo dinheiro e tempo, principalmente, né? No desenvolvimento de um produto, é muito importante o timing, né? Ou seja, você lançar o produto na hora certa, na hora que o cliente está realmente com aquela necessidade, baseado em todas as informações que a gente tem de mercado. Então, o laboratório ele passa a ter essa importância, né? Ele nos ajuda demais. A gente também faz testes de eficácia. Não são testes laboratoriais. A gente acaba testando o produto em campo mesmo, para avaliar se de repente a gente não vai ter uma surpresa lá no laboratório. Então, quando é possível, a gente faz esses testes também de campo antes de submeter ao teste de laboratório. De uma forma geral, o produto no campo ele é sempre mais desafiado, ou seja, é mais difícil passar no campo do que no laboratório. Até porque você tem todas as condições climáticas e biológicas, né, Marcos? Sim, sim. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, muito bacana. Que a gente adianta processos, é lógico que ainda existem as outras duas bases da pirâmide, mas, assim, né, uma empresa hoje que tem um laboratório completo, né, não é para qualquer um não, viu, gente? Comprem produtos em 7 Max, tá? E tudo, só complementando o que o Marcos falou, e tudo isso que ele mencionou, aonde que vai estar essas informações traduzidas? Na ficha técnica do produto, tá? Então, por que a importância também do nosso controle de qualidade interno? O item 9 da FISPQ são as propriedades físico-químicas. E quem que nos fornece essas informações fora as matérias-primas? São informações do produto formulado. Então, quem nos fornece essas informações é o nosso controle de qualidade, né? Que tem todas as metodologias embasadas em literaturas ou normativas, né? Ou seja, uma ABNT, uma USP da vida. Então, as metodologias são referenciadas e são validadas, né? Então, aquela informação daquele pH lá, ele está validado e ele está garantido que aquele pH daquele produto formulado é realmente aquele. O ponto de fulgor, né? No caso de inflamabilidade, também. Então, assim, por isso da importância do nosso controle de qualidade também. Ou seja, a equipe Super 10 lá, o pessoal bem capacitado, bem qualificado também. E o pessoal, item 9, muito importante, informações técnicas do produto formulado, hein? Raquel, e a FISPQ, ela também, quando você está elaborando, ela também tem o objetivo de definir como vai ser feito o transporte desses produtos, né? E que tipo de embalagem. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Isso. Essas informações de transporte, ela vai estar mencionada na seção 14 da FISPQ, onde você vai mencionar o tipo de transporte terrestre, aéreo e hidroviário, né? Então, no nosso caso terrestre é a NTT, né, que tem a 5947, que é onde vai dar as orientações. Qual que é o número de risco, que é o número ONU, né, que de acordo com a classificação que a gente fez lá no item 2 da FISPQ, do risco do produto, do perigo do produto. E aí vai estar mencionado o número da ONU, o que é aquele risco, qual que é o grupo de embalagem, né? Na maioria das nossas embalagens é o grupo 3, que é um risco baixo. E informações também, se ele é poluente marinho ou não, vai estar lá. Qual que é o tipo de classificação, que tem uma sigla EMS que vai falar que tipo de classificação, que é de conhecimento. Então, todas as informações relacionadas a transporte vai estar no item 14 da FISPQ. Que aí também entra um outro documento técnico, que é a tradução, que é a ficha de emergência que segue na hora do transporte. Tá? Então, olha só, são todos os documentos linkados, né? Então, a ficha de emergência, que é a tradução da parte de transporte, a ficha técnica, que são os dados técnicos do produto, e a FISPQ, que é um documento que garante, né, informações para a segurança do manipulador e a garantia da aplicação sem risco para o meio ambiente, tá? Então, são documentos técnicos que tem que saber interpretar aí, pessoal. Gente, você tirou as palavras da minha boca, porque quando vocês começaram a falar aí de transporte, eu lembrei da ficha de emergência, mas gosto assim que
A pessoa já responde gosta sim, gente, gosta. Tá vendo? Estamos alinhados, a sintonia aqui, que né? bom. Tá vendo? Até você tem conhecimento dos documentos técnicos da empresa, tá vendo, Ana? Pois Como é importante saber, né? Não, com certeza, gente. Até porque, assim, né, lógico, eu não vou fazer uma aplicação, até porque eu não entendo bulhufas quanto a parte prática da coisa, mas a gente precisa saber, a gente precisa estar munido de informações para qualquer coisa, né? Mas você pode comprar um produto, né, que a gente chama de produto de venda livre e aplicar na sua casa e daqui a pouco você tem seu cachorrinho. Então, assim, é importante também a pessoa saber aonde coletar essas informações, né? E no rótulo do próprio produto tem algumas informações de centro de toxicologia, em caso de intoxicação. Tem orientações lá no rótulo que fala para o nosso site, que direciona esses tipos de documento. Então, você não tem só produto para PCO, a gente tem produto para venda livre, que é o direto consumidor, que vai lá no supermercado, que vai determinada loja e vai comprar para aplicar, né? Então... Por isso que é importante também o conhecimento de todo mundo. Então, quer dizer, gente, pessoal, ó, muito importante. Então, quer dizer que produtos de venda livre também requerem FISP, que é ficha técnica, ficha de emergência. Ele não, porque isso. a gente está falando de produto químico. Né? Ele não deixa de ser o produto químico, né? Só o que vai variar de produto de venda livre, de produto de venda restrita, é que a toxicidade é mais baixa, né? Então, devido a essa classificação. O risco e o perigo vai ter em qualquer produto químico, né? Por isso que você vai alinhar lá e vai interpretar a sua FISP da maneira correta. Perfeito, Raquel. Esses conceitos de toxicidade, né, assim, eles estão baseados em alguns aspectos. O primeiro é da dose. Então, assim, o que é a dose? É a quantidade de produto que você é exposto, tá? Então, geralmente é uma relação de uma quantidade em peso do produto versus a quantidade de peso corpóreo de uma pessoa ou de um animal de estimação, né? Os produtos de venda livre, eles, de uma forma geral, eles têm concentrações muito baixas de princípio ativo. Já o produto de venda restrita, ele vem altamente concentrado e você faz a diluição e o preparo. Então, a partir do momento que você tem essa manipulação, você passa a ter mais riscos de entrar em contato com o produto, né? Então é por isso que é importante que esse produto seja manipulado por alguém que tem capacitação, que seja um profissional da área, né? Então o produto de venda restrita, geralmente ele tem essa concentração maior e também ele está embalado em embalagens maiores. Então é a questão da dose, né? A quantidade de princípio ativo que você contém ali naquela embalagem versus o peso corpóreo de uma pessoa. Então esse é o conceito de dose, né, que a gente costuma brincar, né? Qual é a diferença entre um remédio e de repente um veneno? Muitas vezes é a dose, né? É o que diferencia. A gente tem aí alguns casos, né? A própria esses próprios raticidas, né? Os princípios ativos raticidas, eles podem ser usados do ponto de vista médico como anticoagulante para afinar o sangue das pessoas que têm o sangue grosso, né, em baixíssimas concentrações, e você elevando essa concentração, você pode gerar uma hemorragia, onde você vai levar à morte um rato, por exemplo. Então, a diferença entre o veneno e o remédio, muitas vezes, é a dose. Outra coisa muito importante da gente entender é como é provocada essa intoxicação. A gente tem aí dois aspectos, que é a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. Qual a diferença entre uma e outra? A intoxicação aguda é a exposição a altas quantidades de produtos num curto espaço de tempo. É mais ou menos como se você mergulhasse numa piscina cheia de veneno, né? Então, ao fazer isso, você está tendo um acidente, proposital ou não, onde você é exposto a grandes quantidades de inseticida ou de algum tipo de produto químico num espaço curto de tempo. Então, é muito perigoso, porque a intoxicação aguda ela pode te levar à morte imediata. Se você não fizer os primeiros socorros da forma correta, se você não tiver um antídoto ali à mão, você pode realmente ter a morte como assim, a principal decorrência daquela intoxicação. Já a intoxicação crônica, ela é a exposição a pequenas quantidades de produto químico por um longo período de tempo. Então, basicamente é o seguinte: a pessoa que aplica o produto sempre com regularidade, que é o caso dos aplicadores, eles vão estar mais expostos a essa situação, né? Ou seja, por muito tempo expostos a pequenas quantidades. Por isso a importância do uso dos EPIs. Sempre usar os EPIs, nunca deixar de usar EPIs, né?
E a primeira exposição aguda, ela pode ser no momento da preparação da cauda, onde você tem que tomar os cuidados maiores ali, tá com muita atenção, por isso é importante, o pessoal fala em reservar um espaço para você poder fazer a manipulação, né? Inclusive colocar faixas, para quê? Para que não entre uma pessoa ali, bata em você e você derrube o produto, enfim, para você estar mais protegido e mais seguro, mais tranquilo, ou até mesmo fazer isso na própria empresa, numa estrutura semi-laboratorial, eu diria assim, né? E também as pessoas onde você vai aplicar o produto. Eventualmente, por isso que a gente fala, não acompanhe o processo de desinsetização, porque você pode estar sujeito a uma exposição aguda aqui, né? Então, esses conceitos, né, de dose, conceito de exposição aguda, crônica, eles precisam ser muito bem entendidos pelas empresas. Justamente para quê? Para bloquear qualquer tipo de risco o máximo possível, né? Certo. E onde vai ter essas informações na FISPIC, né? Onde a gente está falando de interpretação. Então, lá no item 8, pessoal, né? Vamos aprender a interpretar a FISPIC. No item 8 vão ter informações sobre essa parte de rotulagem do produto e os próprios EPIs que tem que ser utilizado, né? Você não vai fazer uma aplicação de chinelo de bermuda, né? Então, por favor, né, gente? Vamos usar EPI, né? E lá no item 7 vai ter as informações de manuseio do produto. Exatamente o que o Marcos comentou. Como manusear da maneira adequada, como armazenar o produto da maneira adequada. Ó, vocês já estão tendo um treinamento aí de FISPIC, hein? 2 em 1 esse podcast, hein, gente? Já aproveitem. Perfeito. Bom, o Marcos comentou aqui sobre a toxicidade aguda e crônica, e eu achei isso muito interessante, que assim, a gente já viu o risco da intoxicação. Marcos comentou até da questão dos raticidas, que são vasodilatadores, né, Marcos? E assim, e com relação a outras doenças, existe algum produto, por exemplo, alguma matéria-prima que seja, que cause alguma outra doença, alguma substância cancerígena, por exemplo? Sei que aqui a gente não está no como é que chama aquele seriado lá, o Grey's Anatomy da vida, né? Não estamos falando aqui de coisas médicas, mas existem casos, existem descritivos, algum descritivo quanto a outras doenças? Sim, na FISPIC ela vai ter todas as informações ecológicas, toxicológicas, quais são os riscos, quais são os perigos que são previstos, que está na 14725, tá? Então, assim, produto químico sempre vai ter um perigo, sempre vai ter um risco. Que ele vai causar doença, só se a pessoa não manipular da maneira adequada, só se ela não seguir as orientações do produto, só se ela não utilizar o EPI. Só que assim, quando você tem a interpretação e entende como manipular o produto correto, você reduz esse risco a zero, né? Porque, por exemplo, você tem lá no item 8 também, você tem o risco de exposição e você tem o risco biológico, onde vai te dar informações também de qual que é o risco de exposição. Então, assim, vai me causar uma doença? Não. Até porque as empresas, elas têm uma série de regrinhas, né, para ela ser aberta e estar ativa, que é também o acompanhamento desses operadores, né? Então, o que ela vai ter que garantir, né, junto à segurança, a FISPIC, fora o documento técnico do produto químico, ela garante, né, a segurança desse manipulador, a segurança da pessoa que está utilizando o produto, né? Então, assim, ela vai te orientar a usar EPI, ela vai te orientar a usar o produto da maneira correta, ela vai te dar informações de primeiros socorros, ela vai te dar orientações gerais do teu produto formulado, né? Então, você vai no item 11 lá, item 12, que são informações de toxicidade, você vai ver que os nossos produtos formulados, o risco é baixo de toxicidade. Então, ele não vai causar doença, a não ser que a pessoa beber, ficar inalando o produto, né? Você pega, por exemplo, uma gasolina da vida, ela tem risco cancerígeno, tá na própria FISPIC inserindo isso, mas não quer dizer que ela vai ter câncer, né? Então, assim, aí entra o risco de exposição, ela tem que se adequar à manipulação daquele produto. E a empresa, ela já garante essa segurança também do trabalhador, né? Por isso que a FISPIC, o treinamento de interpretação é obrigatório para as empresas de PCO, para as empresas, né? Então, eles têm que fazer essa interpretação. Está escrito na lei, legalmente, eles têm que seguir esse treinamento, né, inicial.
Perfeito, isso é muito importante. E Raquel, uma coisa muito importante também é com relação ao transporte desses produtos. Com certeza está tudo descrito tanto na FISPQ como também na ficha de emergência também, que é específico para isso. Mas no caso assim, como que eu devo proceder? Eu tenho uma empresa, uma controladora de pragas, olha, transportadora de pragas, gente. Ó, ela não deixa de ser, né? Que ela transporta o produto químico. Enfim. Mas eu tenho uma controladora de pragas, eu tenho um veículo adaptado para levar os produtos e tudo mais, mas porventura vazou o meu produto. Eu tenho tudo certinho, fiz PQ, a ficha técnica, mas ali na hora, também a ficha de emergência. Mas como que eu devo proceder nesse caso, né? Quanto à lavagem desse produto que derrubou e também o descarte, que às vezes a embalagem fica vazia. Sim. O que fazer nesse caso? No item 6 da FISPQ, ele vai falar sobre derramamento e vazamento. Então, lá vai ter orientações de caso, um produto caiu, derramou, como é que eu devo proceder? Né? Então, na FISPQ vai ter todas essas informações. Se um produto é pó, como é que eu devo recolher? Se um produto é líquido ou gel, como que eu devo fazer esse recolhimento? Então, lá nesse item vai ter todas as orientações. Derramei meu produto, o que eu faço com a minha embalagem vazia? Né? Também vai ter orientações lá de como fazer esse recolhimento. No caso dos PCOs, eles têm legalmente que fazer a devolução dessas embalagens vazias. Então, até que a empresa, né, Marcos, a gente participa de uma associação que faz toda essa logística reversa, que coordena, né, que gerencia essa coleta dessas embalagens vazias. Né? Então, não é só pegar a embalagem lá e colocar no saco e jogar em qualquer lugar. Né? Não. Tem o descarte correto, da maneira correta, que também é mencionado na FISPQ, tá? Então, por exemplo, o profissional e na nossa FISPQ e na nossa rotulagem vai estar informado como fazer esse descarte da embalagem correta. Né? Então, você vai pegar o residual do que está no seu frasco, vai fazer a tríplice lavagem, né? Vai agitar o frasco, invertendo 3 vezes, 4 vezes, depois vai fazer o furo adequado, vai colocar em saco apropriado e vai entrar em contato conosco da Inset Max para ver como a gente vai fazer a adequação, o descarte correto dessas embalagens. É onde a gente conta com o apoio, né, dessa associação que a gente participa para destinar o produto da maneira correta, tá? Perfeito. Isso, geralmente a coleta das embalagens vazias, ela é feita através dos pontos onde é feita a comercialização do produto. Ou distribuidores, no caso da filial tem algumas filiais, assim, a gente tem que fazer a devolução no lugar onde compra, tá? Uma coisa assim que eu gostaria de deixar claro em relação a riscos dos produtos, é lógico que os EPIs têm a função de bloquear esses riscos. Porém, o que acontece? De uma forma assim, geral, quem aplica está protegido, mas quem não aplica não está, ou onde vai ser feita a aplicação não está protegido. Então, assim, os casos maiores de acidentes são com animais de estimação, né? Eventualmente uma outra pessoa, mas geralmente animais de estimação. E aí os riscos, eles estão muito relacionados ao grupo químico. Existem grupos químicos que têm assim, um potencial, né, de risco à saúde do ser humano e dos animais maior, que é o caso, por exemplo, dos organofosforados. A gente tem um produto que é o DDMAX, que é a base de clorvós. Então é um produto extremamente tóxico, que inclusive a curto prazo a gente deve tirar de linha. Muito poucas empresas fabricam esse produto, né? Hoje está restrito a algum grupo de empresas que fabrica esse produto, porque realmente ele traz um perigo maior à saúde das pessoas. Inclusive, quem utiliza esse produto, é necessário fazer um exame de sangue a cada 6 meses regularmente. Tá? Então, ou seja, por conta desse risco de ser um produto, além de ser tóxico, ele tem características físicas, né, extremamente perigosas, que ele é extremamente volátil. Então você pode, além de entrar em contato, você pode inalar o produto. E aí os riscos começam a ser, digamos assim, caracterizados por várias vias de exposição, né? Então, você tem os piretroides, que é o grupo químico hoje mais utilizado, diria, no Brasil, de uma forma geral. Esse grupo químico, ele não tem um potencial assim alto de causar uma letalidade, mas ele tem uma característica peculiar, que é a irritação que ele provoca. Então, assim, quando é aguda, é irritação, que pode ser uma vermelhidão, pode ser um inchaço, né?
pode ser uma coceira muito grande, mas também costuma provocar bastante alergia, né? Aí no caso a alergia, a responsabilidade não é só do produto, porque é uma, digamos assim, é uma resposta imunológica, né? Do organismo. Pessoa, né? Isso, então assim, tem muitas pessoas que vão desenvolver essa resposta e aí acaba tendo a alergia, mas a maioria não tem, tá? Existem produtos que têm um índice de resposta maior, então você passa a entender o quê? Que o produto realmente traz um risco mais alto, né? Que é o caso, por exemplo, da alfa-cipermetrina, que ela tem um risco de digamos, tão maior de intoxicação aguda através de uma irritação, mas também crônica em função de propiciar esse desenvolvimento e essa resposta imunológica do organismo da pessoa, né? Então, é muito importante a gente saber dos riscos e dos sintomas. Por exemplo, cachorrinho que lamber um produto como esse, ele vai começar a espumar a boca. Dependendo do peso do cachorro, ele pode ter até uma convulsão. Não é nada agradável de se ver o cachorrinho lá passando mal, né? Então, e assim, é um grupo químico peculiar, por quê? Porque ele não tem antídoto, o piretroide, né? O tratamento é sintomático, então você tem que levar ao veterinário e fazer o tratamento sintomático. Diferente dos organofosforados, que apesar de ter um risco toxicológico muito maior, ele já tem um antídoto desenvolvido, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento para prestar, né, digamos assim, os primeiros socorros e informar o cliente o que ele precisa fazer e até, digamos assim, tranquilizar, né? Tranquilizar, porque realmente todos esses produtos, quando eles são registrados, eles obedecem a uma legislação onde existe um máximo de toxicidade permitido. E é por isso que a Raquel falou que os nossos produtos estão dentro dessa categoria. Se ultrapassasse, você não teria, digamos assim, a chance de registrar esse produto. Também não existe a chance de registrar hoje um produto domiciliário que seja comprovadamente, cientificamente cancerígeno ou teratogênico, né? A teratogênese é aquelas deformações que acabam acontecendo principalmente em fetos, né? Então, você nasce com um dedo na cabeça, por exemplo. Isso é uma teratogênese. Ou câncer, tá? Então, não é permitido. A questão é que esse tipo de doença, muitas vezes, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, a gente não tem dados científicos que comprovem isso, mas vai saber daqui a 50 anos. Você sendo exposto a pequenas quantidades durante 50 anos. Isso pode trazer um risco que a gente hoje não conhece. Por isso que é muito importante a proteção. Por isso que é muito importante o uso de todos os EPIs e o pessoal não pode deixar de usar os EPIs. Porque ainda que a gente tenha muitas informações, a gente não sabe qual é a reação a longo prazo disso, tá? Então, é importantíssimo o uso do EPI. E a palavra da vez, mais uma vez, é prevenção. Sim. Gente. Bom, eu acho que assim, pelo menos da minha parte, eu tive uma super aula aqui sobre a importância dos documentos que vão além aí de questões burocráticas, como a gente falou no início do episódio. Marcos, Raquel, eu estou deixando aí aberto para vocês fazerem as suas considerações para a gente encerrar. Ok. Ó, pessoal, qualquer dúvida, né, em caso de interpretação da FISPQ, da ficha técnica, alguma solicitação diferente, né, Marcos, caso vocês tenham interesse, né, de incluir nessa ficha técnica, que é da própria do produto, pode entrar em contato conosco lá que a gente dá todo o suporte, tá? Lembrando que também no nosso site tem todos esses documentos disponíveis, tá? Abraço. Não só no site, mas a gente tem um aplicativo. Aplicativo, bem lembrado. O aplicativo, inclusive, ele vai estar sendo atualizado agora no futuro próximo. Então, também tem essas informações lá no aplicativo, no site. E se ainda assim houver alguma necessidade, a gente está à disposição, né, Letícia? Com certeza. E vocês não vão se arrepender se realmente estudarem esses documentos a fundo, porque é um conhecimento extremamente importante, principalmente quando você está junto ao cliente, que você demonstra segurança, a tua linguagem
também vai ser apropriada, técnica, isso tudo vai ser um fator a mais de retenção de clientes e, por que não, de conquistar novos clientes, tá? É isso aí. Com certeza, gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo Letícia. aceite do convite. Obrigado, Marcos, mais uma vez, né? Já viramos sócio aqui sócio. do estúdio, né? É isso aí. Gente, obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Hashtag fica a dica nesse episódio. Não entendeu? Volta do começo. E como o Marcos e Raquel já deixaram claro, qualquer coisa é só nos procurar. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.